Vou trazer aqui uma série de perfis de pessoas que querem aprender inglês e sugestões para essas pessoas, tá bem? Primeiro é o iniciante inseguro. É uma pessoa que talvez nunca estudou inglês e aí se sente atrasada e sente muita dificuldade no processo, porque é uma pronúncia diferente, porque não é familiarizado com o idioma e parece que tudo é muito difícil. Para esse iniciante, eu diria, comece com o seu contexto. Aprenda a falar sobre você mesmo, aprenda a falar sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Não precisa estudar inglês. Comece se comunicando, falando das coisas que você gosta. Uma frase muito simples como I like e I don't like, e aí o nome de times, de bandas, de pessoas, talvez já te dê a confiança que você precisa para começar a falar, certo? Então esse é o iniciante inseguro. Você precisa começar a produzir, certo? Depois, a gente tem o overstudier. É uma pessoa que já estudou muito inglês, mas ainda não fala e tem muita dificuldade de falar. Por mais que ela consiga, talvez, entender muitas coisas, na hora de falar não sai nada. Essa pessoa precisa começar a falar e ter interações, perceber que o inglês dela não é perfeito e nunca vai ser. Assim como o inglês de um teacher de 11 anos de experiência não é perfeito e nunca vai ser, certo? Então, para isso, é como se você tivesse feito muitos anos de escola, de autoescola, mas só a parte teórica. Você precisa pegar o carro e dirigir, você precisa desenvolver o seu inglês. Para essa pessoa, eu recomendo um aplicativo que chama Slowly. É um aplicativo no qual você pode trocar cartas com pessoas, certo? Ou os nossos pacotes de performance, claro, o link tá na bio. Depois, nós temos o Insecure Modest. Essa é uma pessoa modesta e insegura, ou seja, ela já fala, ela já consegue se expressar, mas às vezes ela tá assim construindo super bem e ela fala uma palavra, trava, dá aquela tela azul e aí parece que nunca mais as coisas vão sair desse modo e a pessoa volta a se sentir um iniciante. Você não é iniciante, você cometeu um erro, assim como eu cometo erros, falando português, né? Às vezes eu troco uma palavra por outra, às vezes eu erro uma conjugação, a gente esquece palavras. Entender que os erros fazem parte do idioma talvez seja o seu maior desafio. E para isso, você precisa aprender algumas estratégias de, uma vez que o erro aconteceu, entender que o seu inglês não foi de perfeito para horrível. Não, você cometeu um erro. Então você tem que aprender a talvez dar uma ré e contornar esse obstáculo, né? Eu gosto de falar da ideia de fluência comparando a um rio. Porque um rio, quando encontra uma pedra, ele não tenta ficar atravessando a pedra. Não, ele sabe que ele vai dar a volta na pedra ou vai por cima e a água vai continuar fluindo. Então se você esqueceu uma palavra, se você errou uma frase, você continua tentando achar outros caminhos, porque a outra pessoa tá ali para te entender. Então esses são 3 perfis, certo? Gostou desse conteúdo? Então salva para consultar depois e acessar essas dicas.